Acordei às 5 da manhã e fiquei deitado, olhando para o teto por um longo tempo. O sol entrava lentamente no quarto pela fresta entre as cortinas, que eu não trocava desde a morte de Edel. Elas continuavam desbotadas como sempre, com padrões quase imperceptíveis. Edel disse que gostava da maneira como elas ofuscavam a luz da manhã, e eu, simplesmente, já estou acostumado com isso. Hoje é aniversário da Olivia, minha neta. Ela está fazendo 12 anos. Escolhi um presente especial para ela, uma pulseira de prata com um pengentezinho em forma de livro. A Olivia adora ler, assim como eu adorava quando tinha a idade dela. Talvez seja a única coisa que temos em comum. Não me vejo muito nela, nem na aparência nem nos trejeitos. A Sheila está criando a sua própria imagem. Levantei-me da cama, estremecendo com a dor nos joelhos. O reumatismo havia piorado com a chegada do outono. Caminho lentamente até o banheiro, tentando não me olhar no espelho. 67 anos não é a idade em que você quer se encarar de manhã. A festa seria na casa de Sheila e seu marido, Paxton, em Northridge. Fica a quase 1 hora de carro da minha casa em San Bernardino, um bairro chique onde cada casa parece ter saído das páginas da revista arquitetural de Geste. Quando Sheila conheceu Paxton, ela ficou tímida em levá-lo à nossa modesta casa com gesso rachado e um jardim antigo. E agora me sinto desconfortável visitando-os, como se fossem uma peça de museu do passado. Escolhi meu melhor vestido, um azul marinho com uma pequena estampa floral, e passei mais tempo do que o normal arrumando meu cabelo grisalho. Eu queria estar decente. Alta, a mãe de Paxton, sempre me lançava um olhar avaliador, como se quisesse ver se eu estava apresentável o suficiente para estar perto de seu precioso filho e netos. Embrulhando o presente em papel colorido, parti no meu velho Ford que Edel havia comprado em 2006. O trânsito na rodovia não estava tão ruim quanto eu temia, e às 11 horas eu estava estacionado em frente à casa de Sheila. Sua mansão de 2 andares e colunas brancas sempre me causou sentimentos mistos de admiração e uma vaga amargura. Paxton ganha bem em seu escritório de advocacia, mas mesmo sua renda não seria suficiente para uma casa como esta se não fosse pela generosa ajuda de seus pais. Toquei a campainha, segurando um presente e um buquê de flores. Emma, a governanta, uma filipina de 50 e poucos anos com um sorriso educado, abriu a porta. Bom dia, senhora Wimble, disse ela, pegando meu casaco. Estão todos na sala de estar. Caminhei pelo corredor espaçoso, tentando ignorar as novas obras de arte que Sheila havia pendurado nas paredes, pinturas modernas das quais eu não entendia nada. Ouviam-se vozes e risos vindos da sala de estar. Olivia me viu primeiro e correu para me abraçar. Apesar da influência de Sheila, ela ainda era pequena o suficiente para ficar genuinamente feliz em me ver. Vovó, exclamou ela, me abraçando. Ela cheirava a baunilha e a um perfume caro de bebê. Feliz aniversário, querida, eu disse, entregando-lhe o presente. Sheila se aproximou de nós, segurando um copo de mimosa. Seu cabelo estava em um coque perfeito e ela usava um vestido que, tenho certeza, custou 3 das minhas aposentadorias. Mãe, você chegou cedo, disse ela em vez de me cumprimentar. Estávamos esperando você ao meio-dia. Eu estava com medo de me atrasar por causa do trânsito, respondi, tentando não demonstrar o quanto estava magoada com a falta de um cumprimento caloroso. Bem, já que você está aqui, Emma, pegue algo para a mamãe beber. Naquele momento, Alta Crosby, a mãe de Paxton, entrou na sala. Uma mulher elegante de 68 anos, com cabelos loiro-platinados impecáveis e maquiagem impecável, usava um colar de pérolas no pescoço e brincos de diamantes nas orelhas. Ela me deu um leve aceno de cabeça. Maris, que bom que você conseguiu vir. Nada de abraços, nada de palavras carinhosas, apenas uma constatação. Eu estava acostumada a ser tratada assim nos anos em que a conheci. Alta sempre deixará claro que eu, uma mera funcionária dos Correios, não era boa o suficiente para o seu círculo social. Olivia, enquanto isso, desembrulhou meu presente e soltou um suspiro de alegria. Vovó, que lindo! Olha, mamãe, tem um livrinho que abre. Sheila viu a pulseira de relance e deu um sorriso forçado. Que lindo, mãe, disse ela num tom que deixava claro que não tinha gostado do presente. Paxton, meu genro, um homem alto com uma calvície crescente, veio me cumprimentar.
Ele sempre foi educado comigo, mas distante, como se eu fosse um parente distante, não a mãe da esposa dele. Como vai, Maris? Como está sua casa? Precisa de algum reparo? Obrigada, Paxton. Está tudo bem, respondi, embora, na verdade, o telhado estivesse vazando e o encanamento precisasse ser trocado. Mas eu não queria parecer carente, não ali, não na frente deles. Por volta da 1 hora, outros convidados começaram a se reunir, os colegas de classe de Olivia, vários casais amigos de Sheila e Paxton, e meu filho Corbin e sua esposa Verônica. Eles foram os últimos a chegar, e notei que Sheila revirou os olhos ao vê-los. Corbin, como sempre, parecia ter acabado de sair de um salão de beleza, cabelo impecavelmente penteado, camisa de grife, relógio caro. Ele se aproximou de mim, me deu um abraço rápido e se afastou imediatamente ao ver um dos sócios de Paxton. Fiquei parada num canto da sala, observando todos socializarem. Sheila ia de um convidado para outro, rindo e conversando. Ela sempre soube ser a alma da comunidade. Sua vida com Paxton e sua família lhe ensinou isso. Eu sempre fui mais uma ouvinte do que uma contadora de histórias. Depois do jantar, chegou a hora dos presentes. Olivia sentou-se no centro da sala, cercada por caixas de vários tamanhos. Ela as abriu uma a uma, um tablet novo dos pais, uma mochila de grife da Corbin e da Verônica, um vale-presente para um passeio a cavalo das amigas. Então Sheila tirou uma caixinha de veludo. Esta é especial, disse ela, olhando para a Alta. É do papai e de mim para a avó da Alta. Pisquei, surpresa, um presente para a Alta na festa de aniversário da Olivia. Era estranho, mas fiquei em silêncio. Alta abriu a caixa e tirou um delicado colar de safiras. As pedras azuis brilhavam à luz do lustre. Ah, Sheila, Paxton, é incrível, disse Alta, com uma expressão de genuíno deleite no rosto normalmente sereno. Safiras são as suas preferidas, disse Sheila enquanto ajudava a sogra a colocar o colar. E combinam perfeitamente com os seus olhos. Observei a cena com crescente perplexidade. Em todos os meus anos, Sheila nunca tinha me dado nada parecido. Geralmente eram vales presente em pessoais ou conjuntos de cosméticos de última hora. Que colar lindo, eu disse, sem conseguir resistir. Deve ter custado uma fortuna. Houve uma pausa constrangedora. Sheila me lançou um olhar irritado. Mãe, dinheiro não é tudo, disse ela. Eu só achei bonito. Tentei me defender. Sheila se inclinou na minha direção e disse, baixinho, mas com clareza, você só está com inveja. Mas essas coisas não são para você. Você não merece esses presentes. Suas palavras me atingiram como um tapa. Senti o rosto corar. O quarto ficou subitamente silencioso, e percebi que várias pessoas tinham ouvido a frase. Desculpe, murmurei e saí correndo do quarto, indo em direção ao banheiro. Ao fechar a porta atrás de mim, encostei-me na pia e respirei fundo, tentando conter as lágrimas. O espelho refletia meu rosto corado e meus olhos cheios de dor. Como ela pôde dizer uma coisa dessas? Eu, a mãe dela, sou indigna de um bom presente. Fiquei ali, lembrando como tudo começou. Sheila nasceu quando eu tinha 25 anos, Edel tinha 27. Éramos jovens, cheios de esperança e amor. Ela era uma criança tão feliz, com olhos brilhantes e uma risada contagiante. Lembro-me dela correndo pelo quintal da nossa primeira casinha, pegando borboletas e colhendo flores. Lembro-me de ler histórias para ela antes de dormir, trançando suas Marias Chiquinhas antes da escola. Quando ela tinha 10 anos, Corbin nasceu. Sheila tinha muito orgulho de cuidar do irmão, me ajudando a trocar suas fraldas e a cantar canções de ninar para ele. Ela era minha ajudantezinha, meu orgulho. O que aconteceu com aquela garotinha? Quando ela se transformou nessa mulher fria e calculista, para quem os valores materiais são mais importantes do que os laços familiares? A mudança começou gradualmente quando ela entrou na faculdade. Ela estudou finanças e começou a conviver com crianças de famílias ricas. Eu a via se esquivar de mim e da Edel quando íamos visitá-la, minhas roupas antiquadas, os maneirismos simples da Edel, nosso carro barato. Ela voltava para casa com menos frequência nos fins de semana e, quando voltava, passava o tempo todo no telefone, mandando mensagens para os amigos. Então,
Ela conheceu Paxton Crosby em um evento estudantil. Ele vinha de uma família rica, seu pai era dono de uma grande construtora e sua mãe, alta, era incorporadora imobiliária. Paxton encantou Sheila com sua confiança, sua educação e, claro, as perspectivas que o casamento com ele prometia. Quando ela o levou para jantar em nossa casa, eu vi olhando ao redor, não com desprezo declarado, mas com uma condescendência sutil que eu havia aprendido a reconhecer em anos trabalhando nos Correios, atendendo clientes de todas as classes sociais. Depois do casamento, Sheila começou a adotar cada vez mais os trejeitos da família Crosby. Mudou de guarda-roupa, de penteado e até de sotaque. Começou a frequentar os mesmos salões de beleza que Alta, entrou para o mesmo clube de campo e, aos poucos, começou a me olhar pelos olhos de Alta como uma mulher simples, sem sofisticação e classe. Talvez a culpa tenha sido minha. Nunca aspirei ao luxo, contentando-me com a nossa vida modesta com Edel. Ambos trabalhávamos arduamente para educar os nossos filhos, mas não conseguíamos deixar-lhes herança ou contactos na alta sociedade. Tudo o que tínhamos era amor e carinho. Mas parecia que não era suficiente. Quando Edel faleceu de ataque cardíaco, 3 anos atrás, eu esperava que a dor nos aproximasse ainda mais. Em vez disso, eles se distanciaram ainda mais. Sheila e Corbin organizaram o funeral sem me consultar, escolheram um caixão e coroas de flores caros e me enviaram parte da conta. Era como se eu não fosse viúva, apenas uma parente com quem dividir as despesas. Quando Edel morreu, fiquei com uma vila em San Bernardino, uma casa antiga, porém espaçosa, com jardim, que havíamos comprado há 20 anos com todas as nossas economias e uma hipoteca. Finalmente, quitamos a dívida 1 ano antes de Edel falecer. Ele ficou tão orgulhoso da conquista que deu uma festinha, a qual Sheila não compareceu, alegando estar ocupada. Enxuguei as lágrimas e olhei para o relógio. Eu estava no banheiro havia quase 15 minutos. Precisava voltar para os convidados, ou minha ausência se tornaria ainda mais perceptível. Ao sair do banheiro, ouvi risadas vindas da sala. Quando voltei, vi que a festa continuava como se nada tivesse acontecido. Olivia brincava com as outras crianças, os adultos conversando em pequenos grupos. Sheila estava parada ao lado de Alta, e ambas admiravam um novo colar. Ninguém percebeu minha volta, e fiquei sentada em silêncio em uma cadeira no canto da sala. Depois de um tempo, Emma trouxe o bolo, uma maravilha de confeitaria de 3 andares com figuras de fondant e 12 velas. Todos cantaram parabéns a você e eu cantei junto, tentando não pensar nas palavras de Sheila. Depois do bolo, os convidados começaram a ir embora. Eu também estava prestes a ir embora, percebendo que minha presença só estragaria a comemoração da minha filha. Você já está indo embora? Perguntou Sheila enquanto eu procurava minha bolsa. Não havia arrependimento em sua voz, mas sim alívio. Sim, preciso ir, obrigada pela festa, respondi formalmente. A Olivia gostou do seu presente, disse ela, e provavelmente foi a única coisa sincera que dissemos em toda a conversa. Fico feliz. Diga a ela que a amo. Sheila assentiu, mas não disse nada sobre nossa conversa anterior, nenhum pedido de desculpas, nenhuma admissão de que suas palavras tinham sido cruéis. Percebi que ela não achava que tinha feito nada de errado. No caminho para casa, pensei em como nosso relacionamento havia mudado. Eu já fora o mundo inteiro para ela, uma mãe que podia confortar, proteger e ensinar. Agora eu era apenas uma lembrança inconveniente de um passado que ela queria esquecer. De volta a casa, caminhei lentamente pelos cômodos vazios. Sem Edel, a vila parecia grande demais, silenciosa demais. Havia fotos na lareira, Sheila e Corbin quando crianças, nosso casamento com Edel, o primeiro dia de aula de Olivia. Peguei uma foto minha com Sheila na praia. Ela tinha uns 8 anos, sorrindo para a câmera, aconchegada em mim. Lembrei-me daquele dia, de como construímos castelos de areia, de como ela gritava de alegria enquanto as ondas batiam em nossos pés. Você não é digna de tais presentes. Essas palavras ecoavam na minha cabeça, doendo cada vez que eu as lembrava. Será que eu era digna depois de todos os anos que dediquei aos meus filhos? Depois de todos os sacrifícios que fiz pelo bem-estar deles? Coloquei a foto de volta na prateleira e fui até a cozinha preparar um chá. A casa rangia e gemia como um velho com artrite. Quantos anos mais eu viveria aqui sozinha, agarrada a memórias de tempos melhores? E o que acontecerá quando eu estiver velha ou doente demais para cuidar de mim mesma?
Sheila e Corbin cuidarão de mim? Ou acabarei em um asilo, abandonada à própria sorte? Pela primeira vez, me permiti pensar que talvez não devesse ficar naquela casa enorme cheia de fantasmas do passado. Talvez fosse hora de fazer uma mudança na minha vida enquanto ainda tinha forças e oportunidade. Depois do aniversário da Olivia, fiquei dias sem sair de casa. As palavras da Sheila ainda ecoavam na minha cabeça como um disco riscado: você não merece esses presentes. Todas as manhãs, eu acordava com essa frase e ia dormir com ela. O mais frustrante era que a Sheila nem ligava para se desculpar. Aparentemente, ela não achava que tinha dito nada de errado. Hoje, decidi colocar os álbuns de fotos antigos em ordem. No porão, havia caixas de fotos de família que Edel e eu colecionamos ao longo da vida. Eu não olhava lá dentro desde a morte dele, doía demais ver seu rosto sorridente, seus olhos gentis. Descendo a escada que rangia, acendi a lâmpada fraca. O porão estava seco, mas empoeirado. No canto, havia caixas cuidadosamente assinadas com os rótulos da letra de Edel: casamentos, infância de Sheila, infância de Corbin, férias em família. Perto dali, havia caixas de brinquedos que eu guardava para meus netos, embora Sheila nunca deixasse Olivia brincar com aquelas coisas velhas. Peguei a caixa com o rótulo anos escolares da Sheila e a levei para a sala de estar. Sentando-me em uma cadeira com uma xícara de chá, abri a tampa. O cheiro de papel velho e o aroma levemente perceptível da lavanda que eu havia guardado para preservar as fotos me envolveram, me transportando de volta no tempo. Aqui está Sheila em seu primeiro dia de aula, uma menina de 6 anos com 2 Marias Chiquinhas e um sorriso banguela. Lembro-me de passar seu uniforme na noite anterior, trançar o cabelo, tentar fazer Marias Chiquinhas perfeitas. Ela estava tão animada que mal tocou no café da manhã. Virei a página do álbum de recortes. Sheila no concerto da escola, usando um vestido branco que eu mesma fiz, economizando nas minhas próprias roupas. Ela tocava flauta e, embora não fosse a mais talentosa da banda, Edel e eu aplaudíamos mais alto. A próxima foto me fez sorrir, Sheila com o rosto sujo no quintal da nossa antiga casa. Ela e eu estávamos plantando tomates, e ela cavava a terra com tanto entusiasmo que se sujou da cabeça aos pés. Lembro-me dela rindo enquanto eu tentava esfregar a sujeira de suas bochechas. Quando as coisas mudaram. Quando minha filha amorosa se transformou na mulher fria e calculista que eu vira na festa de aniversário da Olivia. Os primeiros sinais de mudança surgiram quando Sheila conheceu a família Paxton. Lembro-me do primeiro encontro deles com Alta e Gregory Crosby, os pais de Paxton. Foi em um restaurante para onde fomos convidados para uma reunião de família. O restaurante era o tipo de lugar onde o cardápio não tem preço e os garçons falam com sotaque. Usei meu melhor vestido, e Edel usou o único terno que guardava para ocasiões especiais. Chegamos em nosso velho Volkswagen, e notei Sheila torcer o nariz quando paramos no restaurante. Alta e Gregory já estavam esperando em uma mesa, ela com um terno de seda, ele com um paletó impecavelmente cortado. Senhora Wimble, Senhor Wimble, Alta estendeu a mão para apertar a nossa, sem nem pensar em nos abraçar. É um prazer conhecê-los. Por favor, me chamem de Maris, eu disse, tentando ser amigável. Claro, ela disse em um tom que deixava claro que não ia me chamar pelo primeiro nome. Não conversamos muito durante o jantar. Gregory estava perguntando a Edel sobre seu trabalho na construtora, e pude ver sua expressão mudar quando Edel falou sobre seu trabalho como encarregado. E você, Maris? O que faz? Perguntou Alta, tomando um gole de vinho. Trabalho nos Correios, respondi. Há 25 anos. Que interessante, disse ela, e algo parecido com pena brilhou em seus olhos. Notei Sheila mexendo nervosamente no guardanapo. Ela mal participava da conversa, apenas balançava a cabeça e sorria como se tivesse medo de dizer a coisa errada. Quando o cardápio chegou, fiquei confusa com a abundância de nomes franceses que eu não conseguia ler. O que você recomenda? Perguntei ao garçom. A bouillabaisse é excelente, respondeu ele. Boia, a melhor? Perguntei, pronunciando a palavra errado. É sopa de peixe, mãe, Sheila sibilou. E vi Alta e Paxton trocando olhares. Ah, entendi, disse eu, me sentindo boba. Então eu aceito. Depois do jantar, enquanto Edel e eu voltávamos para casa, perguntei o que ele achava dos pais de Paxton. Snobs pomposos, resmungou ele.
Principalmente a mãe nos olhava como se fôssemos terra sob os pés. Edel, não exagere, tentei tranquilizá-lo, embora, por dentro, concordasse com ele. Eles são apenas diferentes. São de um círculo diferente. Exatamente. E nunca nos aceitarão no círculo deles. Espero que Sheila saiba no que está se metendo. Mas Sheila parecia fascinada pela vida dos Crosby. Depois daquele encontro, ela começou a falar sobre eles com mais frequência, admirando sua casa, suas viagens, suas conexões. Ela começou a mudar imperceptivelmente no início, depois cada vez mais. Um incidente que me marcou aconteceu um mês antes do casamento deles. Sheila trouxe Paxton para jantar, e eu preparei minha especialidade, a caçarola de atum que Sheila adorava quando criança. Mãe, você sabe que Paxton não come atum em lata, disse ela ao ver o prato. Eu disse que ele é alérgico a conservantes. Mas você nunca me disse isso, retruquei, sentindo o rosto corar. Eu disse. Você só esqueceu, ela me interrompeu, como sempre. A noite estava arruinada. Paxton recusou educadamente a caçarola, e Sheila beliscou o prato como se eu tivesse servido algo intragável. Depois do jantar, quando Paxton saiu para fumar, Sheila me puxou de lado. Mãe, você podia se esforçar mais, sibilou. Alta disse que você deveria cozinhar algo especial para ocasiões especiais, não comida do dia a dia. Mas você sempre amou esta caçarola, respondi, confusa. Foi quando eu era criança, Sheila revirou os olhos. As pessoas mudam. Alta diz, um bom jantar é filé mignon ou lagosta, não caçarola enlatada. Naquele momento, percebi pela primeira vez que minha filha não era mais minha filha. Ela havia se tornado uma cópia de Alta, ecoando suas opiniões, seus gostos, seu julgamento. Depois do casamento, as coisas só pioraram. Sheila e Paxton se mudaram para uma casa comprada com a ajuda dos pais de Paxton e se tornaram parte do mundo deles. Eu via minha filha cada vez menos e, quando isso acontecia, eu sentia o abismo crescente entre nós. Quando Olivia nasceu, eu esperava que a maternidade amolecesse Sheila, devolvesse a ela um pouco da garota que eu conhecera. Mas também aqui, Alta levou a melhor. Ela insistiu em contratar uma babá para Olivia desde o primeiro dia, mesmo que Sheila pudesse tirar licença maternidade. Ela escolheu roupas para a menina, brinquedos e até decidiu para qual jardim de infância Olivia iria. Alta diz que Montessori é a melhor escolha para o desenvolvimento infantil, Sheila me disse quando sugeriu uma pré-escola perto de casa para que eu pudesse buscar minha neta depois do trabalho. Mas é tão longe de você, retruquei, e custa uma fortuna. Dinheiro não é a coisa mais importante quando se trata do desenvolvimento de uma criança, disse Sheila no tom de Alta. Alta disse que é crime economizar na educação, e isso vale para tudo. Alta diz, Alta pensa, Alta recomenda. Meu conselho, baseado na minha própria experiência como mãe, foi descartado por ser ultrapassado e irrelevante. Corbin, meu filho, era mais próximo de mim no início. Ele era um filhinho da mamãe, sempre buscando minha aprovação, meu apoio. Mas depois que Sheila se casou, ele também começou a mudar. Percebi como ele admirava o genro, seu sucesso, suas conexões, seu estilo de vida. Corbin sempre foi ambicioso, mas sua ambição costumava ser por conquistas, não por status. Agora, ele se tornou obcecado pelas armadilhas do sucesso, relógios caros, ternos elegantes, clubes de prestígio. Ele aceitou um emprego como representante de uma empresa farmacêutica, e sua função era persuadir médicos a prescreverem os medicamentos da empresa. Ele estava ascendendo rapidamente na carreira, mas eu percebia que seus valores estavam mudando. Ele costumava falar sobre querer ajudar as pessoas. Agora, falava sobre comissões e bônus. Quando ele conheceu Verônica, uma garota de família rica, percebi que também o havia perdido. Verônica era linda, inteligente e completamente vazia por dentro. Ela só se interessava por tendências, status e redes sociais. Ela me olhava do mesmo jeito que Alta, com um desprezo mal disfarçado. Lembro-me vividamente de um incidente em particular, ocorrido há cerca de 2 anos. Estávamos reunidos para o Dia de Ação de Graças na casa da Sheila. Alta, como sempre, estava à cabeceira da mesa, embora tradicionalmente fosse o meu lugar como mãe da família. Mas eu estava acostumada a essas pequenas humilhações e não dei muita importância a isso.
No jantar, a conversa mudou para política, e expressei minha opinião sobre a nova lei de saúde com base no que havia lido no jornal. Mãe, você está confundindo os fatos, interrompeu Sheila. Alta, por favor, explique a ela como as coisas realmente são. Alta começou a me explicar política em tom condescendente, como se eu fosse uma criança que não entendesse coisas complicadas. Notei que Corbin e Verônica trocavam olhares, mal contendo o riso. Mamãe sempre teve visões peculiares sobre política, disse Corbin, piscando para Paxton. Lembra quando ela votou naquele candidato a prefeito que depois se envolveu em um escândalo? Votei nele porque ele prometeu melhorar o transporte público, retruquei. Eu não tinha como saber que ele seria desonesto. É por isso que é tão importante ser um eleitor informado, interrompeu Alta. Eu sempre pesquiso bastante antes de tomar uma decisão. Nem todo mundo tem tempo para isso, eu disse. Alguns de nós precisam trabalhar em tempo integral. Ah, claro, disse Alta com falsa compaixão. Deve ser tão cansativo ficar atrás do balcão o dia todo. Na verdade, meu trabalho envolve muitas coisas, comecei, mas Sheila me interrompeu. Mãe, não vamos falar disso agora. Você devia experimentar este molho. Alta compartilhou a receita. Fiquei em silêncio, com as bochechas queimando de humilhação. Corbin olhou para o prato, evitando o meu olhar. Ele não se levantou para me defender, não disse uma palavra em minha defesa. Depois do jantar, quando fomos para a sala tomar café e comer sobremesa, notei Olivia olhando para minha bolsa com interesse, a velha, mais linda bolsa de couro que Edel tinha me dado no nosso 20º aniversário. Vovó, por que você tem uma bolsa tão velha? Perguntou ela inocentemente. A mãe e a avó da Alta sempre têm bolsas novas. Antes que eu pudesse responder, Sheila interveio. Olivia, nem todo mundo pode comprar coisas boas. A vovó Maris tinha uma vida diferente. Minha bolsa é bonita, argumentei. É de couro e muito resistente. Seu avô me deu, e eu a guardo com carinho. Mas não é de marca, disse Verônica, olhando para minha bolsa. Ninguém usa essas coisas hoje em dia. Eu uso as coisas porque gosto e elas servem a um propósito, não porque estão na moda, eu disse, tentando falar calmamente. Resposta típica de alguém que não pode comprar coisas de marca, Corbin bufou, e todos, menos eu, riram. Lembro-me de estar ali sentado, com uma xícara de café na mão, pensando nos meus próprios filhos zombando de mim. Eles zombavam das minhas escolhas, dos meus valores, da minha vida, e faziam isso na frente da minha neta, ensinando-a a me menosprezar. Depois daquele dia de ação de graças, vi meus filhos com ainda menos frequência. Liguei para eles, me ofereci para encontrá-los, convidei-os para jantar, mas eles estavam sempre ocupados demais. Sheila estava trabalhando no banco. Corbin estava viajando para conferências. Eles sempre tinham um motivo para não me ver. A única pessoa que ainda era afetuosa comigo era Olivia. Sheila havia matriculado em tantas atividades que ela não tinha muito tempo livre. Alta diz que as crianças modernas precisam se desenvolver em todos os sentidos, explicou Sheila quando me ofereci para levar Olivia para o fim de semana. Então aconteceu aquela história do vestido. Foi há cerca de um ano, quando a Olivia estava se preparando para um concerto da escola. A Sheila me ligou em pânico. O vestido que tinham encomendado para a apresentação não tinha chegado a tempo, e o concerto seria em 2 dias. Mãe, você sabe costurar, disse ela. Poderia fazer algo simples para Olivia? Fiquei muito feliz por poder ajudar. Aceitei. Gastei todas as minhas economias, comprei tecidos e acessórios lindos e fiquei acordada 2 noites para fazer um lindo vestido bordado. Coloquei nele todo o meu amor, toda a habilidade acumulada ao longo dos anos. Quando o trouxe de volta, Sheila olhou para ele com um olhar interrogativo. Mamãe, é um pouco feito em casa, disse ela. Pensei que você faria algo mais moderno, mas é lindo. Eu reclamei e bordei as notas porque o concerto é musical, eu disse. Alta diz que bordado à mão parece vulgar, respondeu Sheila. Agora tudo é feito à máquina. Naquele momento, Alta entrou na sala. Ela olhou para o vestido com um olhar crítico. Sheila, querida, você não pode mandar a Olivia para o palco com isso, disse ela. O que os outros pais vão pensar, que não temos dinheiro para comprar roupas adequadas para a criança?
Mas o vestido ainda não chegou, e o show é amanhã, lembrou Sheila. Eu já resolvi esse problema, disse Alta. Liguei para a loja e eles reservaram um lindo vestido de grife para nós. Podemos buscá-lo hoje. Sheila suspirou aliviada. Obrigada, Alta. Você salvou a situação. Ambas se viraram para mim com sorrisos falsos. Obrigada por tentar, mãe, disse Sheila. Talvez a Olivia possa usar esse vestido em casa quando brincar. Saí de lá com o coração pesado, segurando o vestido no qual me esforcei tanto e me dediquei tanto. Pendurei-o cuidadosamente no meu armário, pensando que talvez Olivia o apreciasse algum dia. Mas, no fundo, eu sabia que isso nunca aconteceria. Sheila e Alta garantiriam que minha neta crescesse com os mesmos valores que elas, onde a marca importava, não os sentimentos, o status, não a conexão. Agora, sentada na minha sala de estar com um álbum de fotos no colo, percebo que finalmente perdi meus filhos. Eles cresceram, tornaram-se bem-sucedidos para os padrões da sociedade, mas perderam algo importante: a capacidade de apreciar as coisas simples, de ver beleza no comum, de respeitar o trabalho e a sinceridade. Tornaram-se cópias exatas de Alta e seu mundo, um mundo onde o valor de uma pessoa é determinado pela marca de suas roupas, pelo endereço de sua casa, por seu círculo social. Um mundo onde não há lugar para uma velha com mãos calejadas e maneiras simples. Você não é digna de tais presentes. Talvez Sheila tenha razão. Eu não sou digna de um colar de safira, não sou digna de suas vidas glamorosas, de seu brilho ostentoso. Mas não sou digna de respeito? Não sou digna do amor dos meus filhos, que criei sacrificando tudo. Fechei o álbum e o coloquei de volta na caixa. Era hora de parar de remoer o passado. Hora de encarar a verdade. Meus filhos haviam mudado, e nenhuma foto, nenhuma lembrança os traria de volta ao que eram antes. Eu precisava decidir o que fazer da minha vida, como conviver com essa dor e essa decepção. O convite para o jantar em família veio de surpresa. Normalmente, Sheila ligava com semanas de antecedência para me avisar para não planejar nada para aquela data, como se eu tivesse eventos sociais agendados. Mas, desta vez, ela ligou com apenas 2 dias de antecedência. Mãe, o Paxton e eu vamos dar um jantarzinho nesta sexta, disse ela naquele tom de voz especial que usava para conversas de negócios. Nada especial, só a família e alguns colegas de trabalho do Paxton. Você pode vir? Suspeitei que houvesse algo por trás daquele convite repentino, mas aceitei. Afinal, eu não via minha neta havia quase um mês. A sexta-feira à noite estava chuvosa. Fiquei preocupada em me atrasar, o trânsito na chuva em San Bernardino é um pesadelo. Mas tive sorte. Cheguei exatamente às 19 horas, exatamente como o convite dizia. Paxton abriu a porta com um sorriso estranho e um copo de uísque na mão. Maris, entre, disse ele, me conduzindo para dentro. Todo mundo já está aqui. 10 pessoas estavam reunidas na sala de estar. Notei Alta sentada em uma cadeira perto da lareira, como se estivesse em um trono. Corbin e Verônica estavam por perto, ambos com taças de champanhe. Sheila conversava com 2 homens de terno, aparentemente colegas de trabalho de Paxton. Olivia não estava à vista. Onde está a Olivia? Perguntei, olhando ao redor. Ela está na casa de uma amiga, disse Sheila, vindo em minha direção. É um jantar de adultos, mãe. Senti uma pontada de decepção. Então, eu não estava ali pela minha neta. Mas afinal, para que era? Sheila me apresentou aos colegas de trabalho de Paxton, Jeremy Hall e Brian Foster, sócios do escritório de advocacia dele. Eles assentiram educadamente, mas seus olhos imediatamente se voltaram para Sheila, que estava deslumbrante em um vestido vermelho escuro que realçava sua silhueta. Mãe, pega alguma coisa para beber, disse Sheila, apontando para o bar. Paxton pode preparar um coquetel para você. Obrigada, mas eu vou dirigir. Que tal só água? Sheila torceu o nariz como se eu tivesse dito algo inapropriado. Mãe, você pode chamar um táxi para casa ou pode ficar no quarto de hóspedes. Prefiro ir para casa hoje à noite, eu disse com firmeza. Tenho planos para amanhã. Era mentira, mas eu não queria ficar naquela casa mais tempo do que o necessário. O quarto de hóspedes que antes era meu agora era a academia do Paxton.
Sheila deu de ombros e se afastou para se aproximar dos convidados. Peguei um copo d'água e me sentei no sofá ao lado do Corbin. E aí, mãe? Perguntou ele, sem tirar os olhos do celular. Nada mal, respondi. Como vai o trabalho? Você disse que estava esperando uma promoção. Já disse, Corbin desviou o olhar da tela por um segundo. Agora sou gerente regional de vendas. Mais viagens, mas bônus maiores. Parabéns, disse eu, com sinceridade. Estou orgulhosa de você. Corbin assentiu e voltou para o celular. Nossa conversa havia terminado. O jantar transcorreu em clima tenso. Sentei-me entre Verônica e um dos colegas de Paxton, que não paravam de falar sobre seu novo Porsche e sua viagem às Maldivas. Sheila e Paxton sentaram-se à cabeceira da mesa, alta ao lado do filho. Eles discutiram política, investimentos, imóveis em Palm Springs, assuntos dos quais eu não entendia muito bem. Quando a conversa mudou para a próxima eleição, ousei falar o que pensava sobre o candidato que eu apoiava. Paxton sorriu com indulgência. Maris, este candidato não tem a mínima chance. O programa dele é economicamente insustentável. Acho que as posições dele sobre questões sociais são muito importantes, retruquei. Especialmente sobre saúde acessível. Posição típica da classe trabalhadora. Altia interrompeu, sempre pensando nos benefícios, não em quem vai pagar por eles. Senti a cor tomar conta do meu rosto. Pago impostos há 40 anos, Altia, e tenho direito a um plano de saúde acessível na velhice. Mãe, não vamos falar de política, Sheila me interrompeu. Isso sempre leva a discussões. Não estou discutindo, eu disse. Só estou dando a minha opinião. Que se baseia na emoção, não em fatos, acrescentou Paxton. Fiquei em silêncio, percebendo que qualquer coisa que eu dissesse seria interpretada como murmúrio ignorante de uma velha. Passei o resto do jantar, em silêncio, beliscando no meu prato algum prato requintado que eu não conseguia pronunciar. Após a sobremesa, Paxton se levantou e bateu no copo com a colher. Temos um pequeno anúncio a fazer, disse ele, olhando para Sheila com um sorriso. Aceitamos uma oferta de sociedade no escritório de advocacia internacional Baker & Oceade. Isso significa que vamos nos mudar para Londres por 3 anos. Ouviram-se aplausos e vivas entusiasmados. Altia lançou-lhe um olhar furioso. Corbin ergueu o copo num brinde. Fiquei perplexo com a notícia. Londres, tão longe. Eu não veria minha neta novamente. E a Olivia? Perguntei quando a primeira onda de parabéns cessou. A escola dela, os amigos dela? Há escolas internacionais maravilhosas em Londres, disse Sheila. Altia já nos ajudou a escolher a escola certa, e será uma ótima experiência para Olivia aprender um novo idioma e vivenciar uma nova cultura. Mas o inglês é a primeira língua dela, eu disse, com a voz trêmula. O inglês é diferente na Inglaterra, mãe, Sheila revirou os olhos. E eu estava falando sobre cultura em geral. Uma educação europeia lhe dará uma vantagem no futuro. Quando você vai embora? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Em 2 meses, respondeu Paxton. Logo depois do Natal. Queremos que a Olivia comece o semestre da primavera lá? 2 meses. Eu só tinha 2 meses para me despedir da minha neta. Senti lágrimas brotando dos meus olhos, mas me contive. Não queria dar a eles nenhum motivo para pensar que eu estava manipulando os sentimentos deles. Parabéns, eu disse, tentando sorrir. Esta é uma grande oportunidade para você. Sheila sentiu, visivelmente surpresa com a minha reação contida. Talvez ela esperasse histeria, lágrimas, exigências para ficar. Mas eu já havia percebido há muito tempo que meus desejos não significavam nada para meus filhos. O resto da noite foi passado conversando sobre Londres, sobre bairros prestigiados para se viver, sobre clubes particulares dos quais Paxton já havia sido prometido membro. Ninguém perguntou como eu me viraria sozinha, como eu veria minha neta, se eu conseguiria visitá-los com minha modesta pensão. Saí assim que foi razoavelmente possível, alegando cansaço. Sheila me acompanhou até a porta. Mãe, eu estava pensando, começou ela, baixando a voz. Você poderia ficar de olho na nossa casa enquanto estivermos em Londres?
Venha uma vez por semana, confira a correspondência, regue as plantas. Contrataremos um jardineiro e um serviço de limpeza, mas precisamos de alguém para vir aqui em casa de vez em quando. É isso. Era para isso que servia o convite para o jantar. Eles precisavam de alguém para cuidar da casa de graça. Sheila, é 1 hora de carro da minha casa até a sua, lembrei a ela. Tenho 67 anos e não sei se consigo ir toda semana, principalmente no inverno. Mas você está aposentado, ela retrucou. Você tem bastante tempo livre. Eu tenho uma vida, Sheila, disse eu, surpresa com a minha firmeza. E uma casa para cuidar. Certo, ela franziu os lábios. Achei que você ficaria feliz em ajudar. Afinal, isso lhe daria uma desculpa para estar em um bairro decente. Não respondi, apenas me despedi e saí para a chuva, que já havia se transformado em um aguaceiro torrencial. Durante todo o caminho para casa, pensei na facilidade com que meus filhos tinham decidido me cortar da vida deles. 3 anos em Londres. Olivia tem 12 anos agora. Quando voltarem, ela terá 15, uma idade crítica em que especialmente as meninas precisam de apoio. E se eles decidirem ficar lá para sempre? E se eu nunca mais ver minha neta? Em casa, sentei-me no escuro, ouvindo a chuva tamborilar no telhado. Havia vazamentos em alguns lugares, então coloquei baldes para coletar a água. Esta casa, meu orgulho e do Edsil, estava desmoronando lentamente, assim como minha família. Não consegui dormir e decidi tomar um chá. Na mesa da cozinha, havia contas de luz, água e IPTU. O valor do imposto era impressionante. A região onde a vila estava localizada era considerada prestigiosa, e os impostos aumentavam a cada ano. Minha aposentadoria mal cobria todas as despesas. Olhei pela janela para o jardim escuro que outrora fora o orgulho meu e de Edsil. Agora estava coberto de mato, com muitas plantas mortas sem os devidos cuidados. Eu não tinha forças nem meios para mantê-lo em ordem. De repente, me dei conta. Por que estou me apegando a esta casa? É grande demais para uma senhora idosa, cara demais para manter, cheia de fantasmas do passado. Por que mal consigo me sustentar todo mês quando poderia vender a casa, comprar algo menor e viver confortavelmente com o dinheiro que me resta? O pensamento era tão simples, tão óbvio. Eu me perguntava por que não tinha pensado nisso antes. Claro, havia lembranças nesta casa, mas elas não estão sempre comigo no coração? E esta casa era um símbolo do meu passado, do meu casamento, da minha vida com meus filhos, mas essa vida acabou. Edsil se foi. As crianças cresceram e se afastaram de mim. Talvez seja a hora de começar um novo capítulo. Fiquei acordado a noite toda ponderando essa decisão. Pela manhã, eu tinha certeza de que venderia a casa. Compraria algo menor, talvez mais perto do litoral, como Edsil e eu sempre sonhamos. Viveria do jeito que eu queria viver, não do jeito que meus filhos ou a sociedade esperavam que eu vivesse. De manhã, liguei para a imobiliária e marquei uma reunião com um corretor. A mulher do outro lado da linha pareceu surpresa quando descrevi minha casa e o bairro, mas concordou rapidamente em vir para uma avaliação. Passei os 2 dias seguintes limpando a casa o máximo que pude. Percebi que as condições da casa determinariam o preço, e eu queria conseguir o maior valor possível. Às 10 horas da manhã de quarta-feira, um Lexus preto reluzente parou no meu portão. Uma mulher de 40 e poucos anos, de terno elegante, desceu. Lauren Miller, corretora imobiliária. Senhora Wimble, prazer em conhecê-la, disse ela, estendendo a mão para um aperto de mão. Vamos dar uma olhada na sua casa. Andamos pela vila, cômodo por cômodo. Lauren anotou, tirou fotos, fez perguntas sobre os serviços públicos, a idade do telhado, o sistema de aquecimento. Fui sincera sobre todos os problemas: telhado com vazamento, fiação elétrica antiga, problemas de encanamento. A casa precisa de reparos sérios, disse ela quando terminamos a vistoria e nos sentamos na sala de estar. Mas o terreno é muito valioso, e a vila em si tem valor arquitetônico. Foi construída nos anos 30, certo? 38, assenti. Meu marido e eu o compramos há 20 anos e o reformamos, mas muitas coisas envelheceram desde então. Acho que podemos colocar um bom preço, disse Lauren, revisando suas anotações. Muitos compradores procuram casas com história e personalidade.
Eles estão dispostos a investir em reformas para ter uma casa única. Ela me deu um valor que me fez piscar de surpresa. Era muito mais do que eu esperava. Tem certeza? Perguntei. A casa está neste estado. O mercado imobiliário está em alta, explicou Lauren. Principalmente em bairros como o seu. Eu não ficaria surpresa se conseguíssemos mais do que isso. Discutimos os detalhes, a comissão da agência, o prazo, os documentos necessários. Lauren sugeriu que começássemos a exposição em uma semana, assim que as fotos profissionais e o tour virtual estivessem prontos. Você já tem planos para onde vai se mudar? Ela perguntou, juntando suas coisas. Estou pensando em algo menor, talvez mais perto do oceano, respondi. Sempre quis morar perto do mar. Temos ótimas opções em Carlsbad e Oceanside, Lauren se animou. Pequenos apartamentos com vista para o mar, perfeitos para uma pessoa. E há ótimas comunidades para aposentados lá, muitas atividades e socialização. Combinamos que ela me enviaria algumas opções por e-mail. Quando Lauren foi embora, sentei-me na varanda e fiquei olhando para o meu jardim por um longo tempo. A decisão estava tomada e, de uma forma estranha, não senti tristeza, mas alívio. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. À noite, recebi um telefonema de Dorcas Tindley, uma velha amiga que eu não via há quase um ano. Nos conhecemos quando trabalhávamos juntas, eu nos Correios, ela na biblioteca ao lado. Todos os dias, almoçávamos juntas no pequeno café entre nossos estabelecimentos. Dorcas era solteira, nunca teve filhos e sempre disse que era uma escolha consciente. Maris, exclamou ela ao telefone. Como vai? Faz tanto tempo que não ouço sua voz, Dorcas. Senti um sorriso surgir no meu rosto. Eu estava pensando em você outro dia. Nada de ruim, espero, ela riu. Só coisas boas, garantia ela. Como você está? Como está a viagem? Dorcas tinha acabado de voltar de um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Depois de se aposentar, decidiu realizar seu sonho e conhecer o mundo. A cada ano, ela fazia uma nova viagem, Europa, Ásia, América do Sul. Ela me enviava cartões postais de cada lugar, e eu os guardava em uma caixa especial. Esplêndido, respondeu ela, entusiasmada. Veneza é linda, mesmo com turistas, e as ilhas gregas, Maris, você precisa conhecê-las. Que mar azul, que luz! Parece maravilhoso, eu disse, sentindo uma leve pontada de inveja. O que houve de novo? Como estão os filhos, os netos? Contei ela sobre o aniversário de Olivia, sobre as palavras de Sheila, sobre a mudança para Londres e minha decisão de vender a vila. Muito bem, exclamou Dorcas. Já era a hora. Você já viveu demais para os outros, Maris. É hora de pensar em si mesma. Você acha mesmo? Perguntei, surpreso com a reação dela. Tive medo de você dizer que eu era louco. Loucura? Pelo contrário, você finalmente caiu em si, disse Dorcas sem rodeios. Sabe o que eu tenho pensado todos esses anos? Que você desperdiçou sua vida com pessoas que não te valorizam, seus filhos. Sinto muito, mas eles são egoístas. Eles tiram e tiram sem dar nada em troca. Eles são meus filhos, Dorcas, eu disse fracamente. E daí? Isso não lhes dá o direito de te tratar como capacho. Você merece coisa melhor, Maris. Sempre mereceu. Conversamos por quase uma hora. Dorcas falou sobre suas viagens, os novos amigos que fizera no cruzeiro, seus planos para o futuro. Escute, disse ela, por que você não vem comigo da próxima vez? Estou planejando um cruzeiro para o Caribe em março. 2 semanas de sol, mar e ótima comida. As cabines são baratas se você reservar com antecedência. Não sei, Dorcas, hesitei. Nunca fiz um cruzeiro antes. Você vai tentar, ela não recuaria. A vida é curta demais para adiar os prazeres da vida. Quem sabe quanto tempo nos resta? 10 anos, 15? Precisamos aproveitá-los ao máximo. Eu estava começando a achar a ideia cada vez mais atraente. Por que não? Se eu vendesse a casa, teria dinheiro. Sempre sonhei em conhecer o mundo, mas deixei esses sonhos de lado pela minha família, pelos meus filhos.
Talvez fosse hora de realizá-los. Sabe de uma coisa, eu disse com firmeza. Vou com você assim que vender a casa e me instalar. Ótimo, exclamou Dorcas. Vamos nos divertir muito. Você não vai se arrepender, eu prometo. Depois de conversar com a Dorcas, não consegui dormir por um longo tempo. Minha mente estava cheia de planos, ideias, sonhos. Imaginei-me em um apartamento pequeno, mas aconchegante, com vista para o mar. Imaginei acordar de manhã e ir à praia para ver o nascer do sol, fazer uma viagem de carro com a Dorcas, fotografar o pôr do sol sobre o mar do Caribe. Pela primeira vez em muito tempo, me senti viva, cheia de esperança e expectativa. Era como se as pesadas cortinas que me separavam do futuro tivessem se levantado de repente. E vi que o que me esperava não era vazio e solidão, mas novas possibilidades, novos horizontes. Sim, eu sentiria falta da minha neta. Sim, me machucaria pensar nos meus filhos me virando as costas. Mas eu não viveria mais no passado. Eu merecia felicidade. Eu merecia respeito. E se eu não pudesse obtê-la dos meus filhos, eu a encontraria em outro lugar, em novos amigos, em novos hobbies, em novos lugares. Na manhã seguinte, liguei para Lauren e disse que estava pronto para iniciar o processo de vendas o mais rápido possível. Então, abri meu laptop e comecei a pesquisar opções de moradia em cidades litorâneas, Carlsbad, Oceanside, Del Mar. Os nomes soavam como música, prometendo vida nova, novas oportunidades. Era assustador? Sim. Eu passei 20 anos naquela casa, conhecia cada rangido, cada rachadura. Os últimos anos de Edsil foram aqui. Meus filhos cresceram aqui. Eu era feliz aqui. Mas eu sabia que não podia viver no passado para sempre. Você tem que seguir em frente, mesmo que seja assustador, mesmo que você não saiba o que o futuro reserva. Decidi não contar aos meus filhos sobre a minha decisão ainda. Eu sabia que eles iriam se opor, fazer perguntas, talvez até tentar me dissuadir, não porque se importassem com o meu bem-estar, mas porque isso atrapalharia os planos deles. Talvez eles já estivessem contando herdar esta casa após a minha morte ou usá-la de alguma outra forma em seu benefício. Mas era a minha casa, a minha decisão, a minha vida, e eu não iria mais viver de acordo com as regras de ninguém. Já faz 2 semanas que tomei a decisão de vender a casa. Lauren Miller se mostrou uma verdadeira profissional. Ela organizou uma sessão de fotos profissional, criou um tour virtual da casa e colocou um anúncio nos principais sites imobiliários. Apesar dos problemas com a casa, o interesse era grande. A localização da casa e o próprio terreno atraíram potenciais compradores. Enquanto isso, pesquisei várias opções em cidades costeiras e até viajei para Carlsbad para conhecer um condomínio que me chamou a atenção. Era um complexo para idosos pequeno, porém iluminado e aconchegante, a apenas 10 minutos a pé do mar. Havia um jardim comunitário, uma piscina e uma sala de recreação onde os moradores podiam se reunir para jogos e atividades. Conheci alguns futuros vizinhos. Pareciam pessoas legais. Muitos, como eu, haviam se mudado para lá depois da aposentadoria para aproveitar a proximidade do oceano. Eu ainda não tinha contado aos meus filhos sobre a minha decisão, em parte por medo da reação deles, em parte porque queria esperar por uma oferta concreta pela casa. Não precisava me reportar a eles, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que contar a eles sobre meus planos. O destino decidiu tudo por mim. Na quinta-feira de manhã, enquanto eu tomava café da manhã no terraço, o telefone tocou. Era Sheila, com a voz tensa. Mãe, é verdade? Perguntou ela sem cumprimentar. O que é verdade, querida? Perguntei, mesmo já sabendo do que se tratava. Que você está vendendo a casa. Havia tanta frieza em sua voz que eu quase conseguia sentir fisicamente através do telefone. Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Então, eles já sabiam. Mas como? Sim, Sheila. Decidi vender a casa, respondi calmamente. É grande demais para mim sozinha, e está cada vez mais difícil de manter. E você não ia nos contar? Disse ela, indignada. Será que a gente ia descobrir por Amélia Holt que a nossa mãe tinha colocado a casa da família à venda? Amélia Holt era esposa de Jeremy Holt, um colega de Paxton que eu conhecera naquele jantar malfadado. Aparentemente, ela viu um anúncio da casa.
Eu ia te avisar quando houvesse uma oferta, eu disse. Por enquanto, estou apenas pesquisando o mercado. Pesquisando o mercado, eu podia ouvir o sarcasmo em sua voz. Mãe, os sites têm fotos da casa, um tour virtual e o preço. Isso não é pesquisa de mercado. Isso é vender ativamente. Sheila, a casa é minha e eu tenho o direito de decidir o que fazer com ela, eu disse firmemente. Corbin e eu estamos indo para sua casa, disse ela bruscamente. Chegaremos em 2 horas. Ela desligou sem esperar pela minha resposta. Fiquei sentado, olhando para o telefone na mão, com o coração batendo forte no peito. Eu esperava que a conversa fosse difícil, mas não imaginei que começaria tão repentina e agressivamente. Passei 2 horas esperando nervosamente, repassando os argumentos na minha cabeça, me preparando para as possíveis objeções das crianças. Esta era a minha casa, minha decisão. Eu não precisava inventar desculpas. Mesmo assim, me senti culpada, como se tivesse feito algo errado. Exatamente 2 horas depois, uma buzina soou no portão. Saí para a varanda e vi o grande SUV preto de Sheila estacionado em frente. Sheila e Corbin saíram, ambos com expressões sombrias. Atrás deles, para minha surpresa, estava a tia. O que ela estava fazendo ali? O que minha sogra tinha a ver com minhas decisões? Mãe, Sheila se aproximou de mim, com um rosto tenso. Precisamos ter uma conversa séria. Assenti silenciosamente e os conduzi para dentro de casa. Sentamos na sala, Sheila e Corbin no sofá, a tia na poltrona, eu em frente a eles. Por que você trouxe a tia? Perguntei, olhando para minha cunhada. A tia está muito preocupada com você, mãe, respondeu Sheila. Ela está preocupada com o seu bem-estar. Contive uma risada. A tia nunca se preocupou com o meu bem-estar. Sua presença ali tinha outro motivo. E o que exatamente te incomoda? Perguntei, tentando manter a voz calma. Seu estado mental, mãe, interrompeu Corbin. Você está tomando decisões precipitadas que podem afetar negativamente o seu futuro. Meu estado mental está perfeitamente bem, respondi. E minha decisão de vender a casa foi muito bem pensada. Mãe, Sheila se inclinou para a frente, com a voz mais suave, como se estivesse falando com uma criança ou um doente. Entendemos que a morte do papai tenha sido difícil para você. Talvez esteja se sentindo sozinha, e isso esteja afetando suas decisões. Mas vender a casa é uma decisão muito drástica. Não me sinto sozinha, respondi. E minha decisão não tem nada a ver com a morte do seu pai. É uma decisão prática. A casa é grande demais para mim, cara demais para manter. Quero algo menor, mais confortável e mais perto do mar. O oceano? Corbin trocou olhares com Sheila. Você vai se mudar para o oceano? Para onde exatamente? Para Carlsbad, respondi. Estou de olho em um apartamento em um condomínio para idosos. É bem aconchegante e fica a apenas 10 minutos de caminhada da praia. Um condomínio em um complexo de idosos, Sheila fez parecer que eu estava dizendo que ia me mudar para uma favela. Mãe, você não pode estar falando sério. Quer trocar a vila por um apartamento de idoso? Tenho 67 anos, Sheila, lembrei-a, eu também sou uma pessoa velha. E sim, prefiro a casa dos velhos a esta casa grande e vazia onde tudo o que faço é relembrar o passado. E nós? Perguntou Corbin. Você já pensou em nós? Em quantas vezes poderemos nos ver se você se mudar para tão longe? Olhei para ele, intrigada. Quando foi a última vez que ele veio me visitar? 6 meses atrás? 8? Corbin, a gente não se vê muito mesmo, eu disse baixinho. E Carlsbad fica a apenas 1 hora de San Bernardino. Não é outro país. E a Olivia? Interveio Sheila. Você já pensou na sua neta? Como ela vai se sentir quando descobrir que a avó vendeu a casa onde ela passou tantos momentos felizes? Foi um golpe baixo. Senti a raiva crescendo no meu peito. Sheila, você e Olivia vão se mudar para Londres por 3 anos, lembrei a ela. Quando você voltar, ela terá 15 anos. Acho que ela não visitará muito a avó nessa idade, não importa onde eu moro. Podemos mudar de ideia, disse Sheila rapidamente.
Paxton ainda não assinou o contrato final. Poderíamos ficar aqui, mais perto de você. Olhei para ela, surpreso. Ela estava tão animada com a perspectiva de se mudar para Londres, tão orgulhosa do novo cargo de Paxton. E, de repente, ela estava pronta para desistir de tudo. Algo não batia. Sheila, eu sei o quanto essa mudança significa para você, eu disse. E não quero que você desista dessa oportunidade por minha causa. Não é só isso, mãe, interrompeu Corbin. Também tem o lado financeiro. Financeiramente? Olhei para ele, confusa. O que minhas finanças têm a ver com você? Achamos que você não sabe o valor total da casa, disse a tia, entrando na conversa pela primeira vez. Este bairro se tornou muito prestigiado nos últimos anos. O terreno aqui vale uma fortuna. Se você vender a casa agora, pode não receber o valor total de mercado. Lauren Miller, minha corretora de imóveis, fez uma avaliação completa, respondi. E estou bastante satisfeito com o preço oferecido. Lauren Miller, a tia arqueou uma sobrancelha. Maris, ela é conhecida por vender imóveis rapidamente, mas nem sempre pelo melhor preço. Você deveria ter nos consultado antes de escolher um corretor. Não preciso consultá-lo sobre minha propriedade, eu disse firmemente, começando a perder a paciência. Mãe, por favor, Sheila se levantou de repente e caminhou até mim, ajoelhando-se ao lado da minha cadeira. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Por favor, não venda a vila. Você não percebe o quanto ela é importante para nós. Olhei para ela, perplexa. Por que vender minha casa era tão importante para ela? Algo definitivamente não estava certo. Sheila, do que você está falando? Perguntei. Por que você se importa tanto com o que eu faço com a minha casa? Sheila baixou os olhos, evitando meu olhar. Corbin esfregava nervosamente o punho da camisa. A tia olhava pela janela com uma expressão impenetrável. Sheila, repeti insistentemente. O que está acontecendo? Nós. Sheila hesitou, depois respirou fundo e continuou. Estávamos contando com esta casa, mãe. Que um dia ela seria nossa. Você contava com a ideia de herdar minha casa? Perguntei lentamente, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você já tinha planejado o que faria com a minha propriedade depois que eu morresse? Não depois que você morrer, respondeu Sheila rapidamente. Pensamos que, quando você fosse mais velho e não pudesse mais viver sozinho, se mudaria para nossa casa ou para um bom asilo, e a casa poderia ser vendida ou alugada. Um asilo? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você já me internou num asilo e se desfez dos meus bens. Mãe, não seja tão dramática, interrompeu Corbin. Estávamos apenas planejando o futuro, como qualquer família responsável. Família responsável, repeti, balançando a cabeça. Uma família responsável pede a opinião da mãe sobre o futuro dela, não decide tudo pelas costas dela. Queríamos falar com você, disse Sheila. Mas não conseguimos encontrar o momento certo. E agora você encontrou o momento certo, porque eu interferi nos seus planos, sorri amargamente. Porque eu ousei usar minha propriedade como bem entendi. Sheila se levantou e sentou-se no sofá ao lado de Corbin novamente. Seu rosto havia mudado. A máscara de cuidado e preocupação havia desaparecido, dando lugar à expressão calculista que eu vira tantas vezes nos últimos anos. Mãe, o Paxton e eu fizemos um empréstimo com garantia da nossa herança futura, ela finalmente admitiu. Esperávamos conseguir pagar quando herdássemos a casa. Senti o sangue fugir do meu rosto. Eles fizeram um empréstimo com garantia de uma casa que nem sequer possuíam. Com a minha casa. Você fez o quê, Isalei? Como isso é possível? Existem instrumentos financeiros especiais, interveio a tia. Empréstimos com garantia de herança futura são legais se houver motivos razoáveis para acreditar que a herança será substancial. E você certamente tinha esses motivos, eu disse, olhando para ela. Você tinha tanta certeza de que eu deixaria a casa para Sheila e Corbin que os aconselhou a fazer um empréstimo como garantia. Eu apenas apontei a possibilidade, respondeu a tia friamente. Foi decisão deles. Mãe, entenda, Sheila se inclinou para a frente. Não fizemos nada de errado.
Apenas usamos os recursos que tínhamos. Recursos? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Sou um recurso para você. Minha vida e minha casa são apenas recursos para sua fraude financeira. Não distorça minhas palavras, mãe, interrompeu Corbin. Não era isso que queríamos dizer. O que você quis dizer? Perguntei, sentindo minha voz tremer. Explique-me o que quis dizer quando decidiu se desfazer da minha casa sem o meu conhecimento. Achamos que você ficaria feliz em nos ajudar, disse Sheila. Você sempre disse que faria qualquer coisa por nós. Ajudar você? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Sheila, você e o Paxton têm uma renda combinada 6 vezes maior que a minha pensão. Você tem uma casa enorme em um bairro nobre, 2 carros, tira férias 3 vezes por ano e precisa de ajuda? Temos um certo estilo de vida a manter, interrompeu Altia. Principalmente agora que Paxton foi promovido em Londres. Você precisará alugar um lugar decente para morar, pagar a escola particular da Olivia e participar da vida social em um nível adequado. E por isso, você decidiu hipotecar a minha casa, eu disse lentamente, começando a entender o panorama geral. A casa que eu e o Edsil compramos com as nossas economias, cuja hipoteca vínhamos pagando há 20 anos, nos privando de tudo. Você decidiu que ela lhe pertencia, que poderia usá-la para sustentar o seu estilo de vida. Mãe, não pegamos tanto assim, Sheila tentou se justificar. Só $200.000. R$ 200.000, sussurrei. Em que você gastou? Sheila e Corbin trocaram olhares. Altia suspirou. Paxton queria se juntar a um clube de golfe de prestígio, disse Sheila finalmente. E precisávamos reformar a cozinha antes de vender a casa. E Corbin precisava de dinheiro para investir. Um investimento? Virei-me para o meu filho. Sim, mãe, Corbin tentou sorrir. Encontrei uma ótima oportunidade de investir em uma startup. Eles estão desenvolvendo um aplicativo fitness que usará inteligência artificial. Esse é o futuro. Olhei para os meus filhos, sem reconhecê-los. Essas pessoas que dei à luz, criei e a quem dediquei toda a minha vida estavam sentadas à minha frente, contando como hipotecaram minha casa para um clube de golfe e investimentos questionáveis. E agora você tem medo de não conseguir pagar o empréstimo se eu vender a casa, eu disse lentamente, juntando as peças do quebra-cabeça. O banco poderia exigir o pagamento imediato se soubesse que a casa foi vendida. Sheila assentiu. Não temos esse dinheiro agora, principalmente com a mudança chegando. Mãe, por favor, Corbin se levantou e veio até mim. Estamos pedindo para você não fazer isso. Pelo menos espere alguns anos. Tenho certeza de que meu investimento vai render e conseguiremos pagar o empréstimo. Olhei para ele, para seus olhos suplicantes, para seu relógio caro, que provavelmente também fora comprado com o dinheiro do empréstimo com garantia da minha casa. E de repente me dei conta. Foi por isso que você se ofereceu para cuidar da sua casa enquanto estivesse em Londres, eu disse, olhando para Sheila. Não porque precisasse da minha ajuda, mas porque queria ter certeza de que eu não venderia a casa enquanto você estivesse fora. Sheila baixou os olhos, sem negar. E é por isso que você me manteve à distância todos esses anos, continuei, sentindo a raiva crescendo dentro de mim. Você não ligou. Não me visitou. Não estava interessado na minha vida. Tinha medo de que eu descobrisse o que você estava planejando, que já tivesse tomado conta da minha casa. Mãe, nós te amamos, Sheila tentou objetar. Só andamos muito ocupadas. Temos nossas próprias vidas. Não ouse falar comigo sobre amor, levantei-me, sentindo meus joelhos tremerem. Amor não é usar uma pessoa como recurso. Amor não é planejar o futuro dela sem a sua contribuição. Amor não é mentir nem manipular. Maris, acalme-se, interveio Altia. Você está exagerando emocionalmente. As crianças só estavam tentando garantir o futuro. Às minhas custas, interrompi-a, às custas do meu conforto, da minha segurança, do meu futuro. Mãe, por favor, Sheila de repente se ajoelhou e agarrou minhas mãos. Seu rosto se contorceu de medo. Por favor, não venda a casa. Não conseguiremos pagar o empréstimo. O banco vai tomar nossa casa. Vamos perder tudo. Olhei para Sheila ajoelhada à minha frente.
Seu rosto perfeitamente maquiado estava contorcido de medo, suas mãos trêmulas. Corbin estava ao lado dela, sua expressão normalmente confiante substituída por pânico. A tia sentou-se ereta, mas até mesmo sua máscara impenetrável começava a rachar, com preocupação em seus olhos. Durante toda a minha vida, eu cedi. Cedi ao meu marido quando ele insistiu. Cedi aos meus filhos quando eles exigiram brinquedos caros ou roupas chiques. Cedi no trabalho, concordando com jornadas extras para que outros pudessem passar mais tempo com suas famílias. Sempre acreditei que ceder é amar, cuidar, ser uma boa pessoa. Mas agora, olhando para meus filhos, de repente percebi que minha cedência não havia deixado ninguém feliz. Edsel morreu sem realizar muitos dos seus sonhos. As crianças cresceram egoístas e calculistas. E eu, me perdi nesse fluxo interminável de dar e receber. Levante-se, Sheila, eu disse calmamente. Não se humilhe. Ela se levantou lentamente, enxugando as lágrimas. Mãe, por favor, recomeçou. Não, levantei a mão, interrompendo-a, é a minha vez de falar, e vocês todos vão ouvir. Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Tanta coisa havia se acumulado ao longo dos anos, tantos ressentimentos, decepções, mal-entendidos. Por onde começo? Quando você e Corbin eram pequenos, comecei, olhando para Sheila, eu vivi por você. Cada decisão que tomei, cada movimento que fiz, foi feito pensando nos seus melhores interesses. Seu pai e eu abrimos mão de tudo para lhe dar a melhor educação, as melhores oportunidades na vida, e não me arrependo. É papel dos pais fazer sacrifícios pelos filhos. Parei, sentindo um peso crescendo no peito. Mas eu esperava que, quando vocês crescessem e se tornassem pessoas independentes e bem-sucedidas, nosso relacionamento mudasse. Que vocês me tratassem com o mesmo respeito e carinho que eu demonstrava. Que nos tornaríamos não apenas mãe e filhos, mas amigas, um apoio mútuo. Olhei para os rostos deles, incompreensão, impaciência, medo, mas não remorso, nem culpa. Em vez disso, assim que você se recuperou, começou a se distanciar. A princípio, imperceptivelmente, menos ligações, menos visitas, depois, cada vez mais claramente, sentindo falta das férias em família, esquecendo dos meus aniversários. Quando seu pai morreu, você estava lá fisicamente, mas não emocionalmente. Você organizou o funeral como um evento de negócios, não como uma despedida do homem que lhe deu a vida. Mãe, ficamos em choque, Corbin tentou objetar. Não sabíamos como reagir. Não me interrompa, lancei-lhe um olhar que o silenciou imediatamente. Depois que seu pai morreu, fiquei sozinha nesta casa grande. Eu esperava que você viesse com mais frequência, que Olivia passasse os fins de semana comigo, que nos tornássemos mais próximas. Em vez disso, você se tornou ainda mais distante. Não vejo minha neta há meses. Você, Corbin, não me ligou no Natal passado, e você, Sheila, esqueceu meu aniversário no ano passado. Tivemos uma semana louca no trabalho, murmurou Sheila. Eu ia ligar, mas sempre surgia algo mais importante, terminei por ela. Sempre algo mais importante que sua mãe. Levantei-me e fui até a janela. Ela dava para um jardim que antes era bem cuidado e florido, mas agora estava coberto de ervas daninhas. Eu poderia perdoar o seu afastamento, continuei, olhando pela janela. Eu poderia entender que vocês têm suas próprias vidas, suas próprias preocupações. Mas o que eu aprendi hoje, que vocês hipotecaram minha casa, que se desfizeram dela como sua propriedade sem me dizer uma palavra, é uma traição que eu não posso perdoar. Virei-me para eles. Ficaram sentados em silêncio, sem olhar para mim. Vou vender a vila, disse eu com firmeza. E nada me fará mudar essa decisão. Mas, mãe, Sheila começou a chorar novamente. Vamos perder tudo. O banco vai tomar nossa casa. Não poderemos nos mudar para Londres. Esse é o seu problema, Sheila, eu disse. Vocês são adultos que tomaram a decisão de tomar um empréstimo com a propriedade de outra pessoa como garantia. Agora vocês têm que assumir a responsabilidade por suas ações. Mas isso vai arruinar as nossas vidas, exclamou Corbin. Todos os meus investimentos, todos os meus planos. Você já pensou na minha vida? Perguntei, olhando-o diretamente nos olhos. Como viverei na minha velhice?
O que acontecerá comigo se a casa ficar inabitável? Que eu também tenho direito à felicidade, ao conforto, à realização dos meus sonhos? Eles ficaram em silêncio, e esse silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Achei que você me amasse, continuei baixinho. Mas hoje, percebi que você só ama o que eu posso lhe dar: minha casa, meu dinheiro, meus cuidados, mas não a mim. Isso não é verdade, mãe, Sheila tentou objetar. Nós te amamos. Não, Sheila. Amor não são palavras. São ações. E suas ações ao longo dos anos me mostraram que não passo de um recurso conveniente para você usar quando precisar e esquecer quando não precisar mais. Fui até o sofá e peguei minha bolsa, a mesma que eles tinham ridicularizado por ser de marca duvidosa. Quero que vocês saiam, disse calmamente. Vocês três. E não quero ver vocês nesta casa de novo. Maris, você não pode simplesmente expulsar seus filhos desse jeito, interveio a tia. É indecoroso, indecente. Olhei para ela, perplexo. É indecoroso hipotecar a casa de outra pessoa sem o conhecimento do proprietário. É indecoroso manipular uma senhora idosa para obter a sua propriedade. É indecoroso usar a própria mãe como caixa eletrônico. Isso é que é realmente indecoroso, Altia. Fui até a porta e a abri, mostrando inequivocamente que a conversa havia terminado. Mãe, por favor, vamos conversar. Sheila deu um passo em minha direção. Podemos encontrar uma solução. Já encontraram uma solução? Respondi. Vou vender a casa e começar uma nova vida sem você. Eles caminharam lentamente em direção à saída, ainda sem acreditar que eu os estava expulsando. Na porta, Corbin se virou. Você vai se arrepender disso, mãe, disse ele. Quando estiver sozinha, vai perceber que a família é a coisa mais importante. Lancei-lhe um olhar demorado. Já estou sozinho, Corbin. Já estou há anos, e sabe de uma coisa? É melhor ficar sozinho do que com pessoas que não te respeitam. Fechei a porta atrás deles e me encostei nela, sentindo meus joelhos tremerem. O que eu tinha feito? Expulsei meus próprios filhos, me recusei a ajudá-los em seu momento de necessidade. Será que eu tinha feito a coisa certa? Mas então me lembrei dos rostos deles, não de arrependimento por me machucarem, mas de medo de perder seus bens materiais. Eles não estavam pedindo perdão. Exigiam que eu sacrificasse meu futuro pelo conforto deles, como sempre fizeram. Não, eu fiz a coisa certa. Pela primeira vez em anos, me coloquei em primeiro lugar, e foi a coisa certa a fazer. No dia seguinte, liguei para Lauren e disse que estava pronto para aceitar a oferta que ela receberá de um casal de São Francisco. Eles estavam oferecendo um preço um pouco menor do que o pedido, mas estavam dispostos a comprar a casa no estado em que se encontrava, sem necessidade de reforma. Tem certeza, Maris? Perguntou Lauren. Podemos esperar por outras ofertas. Tenho certeza, respondi. Quanto antes, melhor. O processo de venda levou pouco mais de um mês. Eu não tinha visto meus filhos nenhuma vez, embora Sheila tivesse ligado várias vezes, tentando me fazer mudar de ideia. Em todas as vezes, eu estava firme, a decisão estava tomada, e era definitiva. Corbin me enviou uma carta escrita em papel caro, na qual falava em termos floreados sobre minha responsabilidade moral para com minha família e como eu estava destruindo o futuro dos meus filhos e netos. Não respondi. Olivia ligou certa noite, com a voz confusa. Vovó, é verdade que você está vendendo a casa? Perguntou. Mamãe chora todos os dias. Sim, querida, é verdade, respondi suavemente. Às vezes, os adultos precisam tomar decisões difíceis. Mas a mamãe diz que você está fazendo isso por despeito para puni-los, disse Olivia. Sua mãe está chateada, e eu entendo, respondi. Mas não estou fazendo isso por despeito. Estou fazendo isso porque quero uma vida diferente, em uma casa que eu possa manter, mais perto do oceano que sempre amei. Não posso ir te visitar, pude ouvir a preocupação em sua voz. Claro que pode, assegurei-lhe. Quando voltar de Londres, pode sempre vir ter comigo. Terei um quarto para você. Você promete? Eu prometo. Depois daquela conversa, senti um peso enorme no coração. Olivia não tinha culpa pelas ações dos pais,
mas, no fundo, eu sabia que Sheila faria qualquer coisa para virar a filha contra mim, e que eu provavelmente nunca mais veria minha neta. No dia em que os papéis da venda foram assinados, acordei ao amanhecer. A casa estava quase vazia. A maioria dos móveis eu tinha vendido em um bazar, deixando apenas o que eu levaria para o meu novo apartamento: uma cama, a cadeira favorita do Edsil, algumas estantes e uma cômoda. Passei por cada cômodo, despedindo-me da casa que testemunhou tanto da minha vida. Foi lá que Sheila se preparou para o baile de formatura. Foi lá que Corbin comemorou sua entrada na faculdade. E foi lá que Edsil e eu celebramos nossas bodas de prata. Mas, junto com a nostalgia, senti alívio. Esta casa tinha se tornado menos um refúgio para mim do que um fardo nos últimos anos, grande demais, cara demais para manter, cheia demais de fantasmas do passado. No cartório, assinei todos os documentos necessários e recebi um cheque de um valor que parecia quase real. Nunca na minha vida tive tanto dinheiro. Parabéns, Maris, disse Lauren, apertando minha mão. Agora você pode começar um novo capítulo da sua vida. O novo capítulo começou com a mudança para Carlsbad. O apartamento que escolhi era exatamente como eu sonhava, iluminado, aconchegante, com uma pequena varanda voltada para o leste, de onde eu podia ver o nascer do sol no horizonte. O complexo se chamava Drumcoach e consistia em 30 apartamentos dispostos em torno de um pequeno pátio com jardim e fonte. A maioria dos moradores era de aposentados como eu, embora houvesse alguns casais jovens e solteiros. No meu primeiro dia, conheci a vizinha do outro lado do corredor, Elizabeth Prior, uma ex-professora de inglês que havia se mudado para cá após a morte do marido. Você é novo por aqui? Ela perguntou quando me viu tirando minhas coisas do carro. Deixe-me te ajudar. Começamos a conversar e descobri que Elizabeth morava aqui havia 5 anos e adorava. A comunidade aqui é ótima, disse ela. As pessoas são amigáveis, sempre dispostas a ajudar. Temos um clube do livro, aulas de yoga na praia, noites de cinema. Você não vai ficar entediado. Nas primeiras semanas, estive ocupada arrumando o apartamento. Comprei móveis novos para a sala, pendurei cortinas, pendurei quadros, mas apenas meus e do Edsil, ou só meus. Deixei os quadros das crianças numa caixa na despensa. Gradualmente, comecei a conhecer os outros moradores do complexo. Elizabeth me apresentou aos membros do Clube do Livro que se reuniam todas as quartas-feiras na sala comum. Lá, conheci Margaret, uma ex-enfermeira, John, um oficial da Marinha aposentado, e Helen, uma artista, e muitos outros. Para minha surpresa, rapidamente encontrei algo em comum com essas pessoas. Elas tinham diferentes origens, experiências e perspectivas de vida, mas todas tinham uma coisa em comum: o desejo de aproveitar a vida aqui e agora, sem deixar a alegria para depois. Criei um vínculo especial com Helen. Ela tinha mais ou menos a minha idade, mas parecia mais jovem, talvez por causa da sua energia e entusiasmo. Helen dava aulas de pintura na praia 2 vezes por semana e me convenceu a participar, mesmo eu garantindo que nunca tinha talento para a arte. Talento é um mito, disse ela, agitando o pincel. É tudo uma questão de prática e de ver o mundo à sua maneira. Todos podem aprender a pintar se realmente quiserem. Com a orientação dela, comecei a pintar, a princípio com cautela, depois com cada vez mais ousadia. Para minha surpresa, gostei imensamente. Eu podia ficar sentado na praia por horas, tentando capturar o jogo de luz nas ondas ou o voo das gaivotas no horizonte. Um dia, quando Helen e eu voltávamos da aula, ela me perguntou sobre minha família. Você tem filhos, netos? Contei ela brevemente minha história sobre Sheila e Corbin, como eles se afastaram de mim, o último conflito sobre a venda da casa. Não falo com eles há 3 meses, terminei. E, sabe, não sinto tanta falta deles quanto pensei que sentiria. Isso é normal, Helen assentiu. Quando um relacionamento se torna tóxico, é melhor se afastar, mesmo que seja da família. Não falo com meu irmão há 10 anos, e foi a melhor decisão para minha saúde mental. Sua compreensão e apoio significaram mais para mim do que eu poderia expressar em palavras. Dorcas veio me visitar um mês depois que me mudei. Ela ficou maravilhada com meu novo apartamento, minha vista para o mar, meus novos amigos. Você parece feliz, Maris, disse ela enquanto estávamos sentados na minha varanda, bebendo vinho e observando o pôr do sol. Faz tempo que não te vejo tão calma.
Eu também me sinto feliz, admiti. Pela primeira vez em muitos anos, estou vivendo a vida que quero, não a vida que os outros esperam de mim. E as crianças? Elas aceitaram a sua decisão? Balancei a cabeça. Não sei. Não nos falamos. Sheila ligou algumas vezes nas primeiras semanas, mas depois parou. Corbin me mandou uma carta cheia de recriminações. Não respondi. Você não sente falta deles? Ela perguntou. Eu me perguntava. Será que eu sentia falta deles? Claro, houve momentos em que me lembrei deles como crianças, risonhos, amorosos, inocentes. Mas aquelas crianças já tinham crescido há muito tempo e se transformado em pessoas que eu mal reconhecia. Sinto falta das crianças que eles eram, respondi finalmente. Mas não dos adultos que se tornaram. E tudo bem, Dorcas apertou minha mão. Você não precisa amar aqueles que te machucaram, mesmo que sejam seus filhos. Decidimos colocar nosso plano em ação e fazer um cruzeiro para o Caribe em março. Comprei vestidos de verão novos, um chapéu de palha e óculos de sol, coisas que antes eu considerava luxos desnecessários. Semana após semana, mês após mês, eu construía a minha nova vida. De manhã, eu acordava com o nascer do sol e ia para a praia, às vezes sozinho, às vezes com Elizabeth ou outros vizinhos. Fazíamos yoga na areia e depois nadávamos no mar, se o tempo permitisse. Às tardes, eu costumava pintar ou ler livros que sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. As noites eram dedicadas a várias atividades: clube do livro, noites de cinema, jantares com novos amigos. Nos fins de semana, Ellen e eu às vezes íamos de carro até cidades vizinhas, explorando lojinhas, experimentando a comida em restaurantes locais e visitando galerias de arte. Certa vez, até fomos a San Diego para ver uma exposição impressionista. O dinheiro da venda da vila foi investido seguindo a orientação de um consultor financeiro recomendado por Elizabeth. Coloquei parte dele em uma conta para despesas do dia a dia, parte em uma conta para viagens e ocasiões especiais, e o restante foi investido em instrumentos conservadores, mas confiáveis, que me proporcionavam uma renda estável. Pela primeira vez na vida, não me preocupei com dinheiro. Podia comprar roupas novas, bons mantimentos, jantar em um restaurante sem precisar ficar verificando o saldo da minha conta constantemente. Era uma sensação estranha, mas agradável, liberdade de preocupações financeiras. Às vezes, eu pensava em Sheila e Corbin, em como eles lidaram com as consequências da minha decisão. Será que conseguiram pagar o empréstimo? Teriam desistido de se mudar para Londres? Teriam perdido a casa? Mas esses pensamentos me vinham cada vez menos, substituídos por novas experiências, novas amizades, novos interesses. Eu não estava brava com eles. Em vez disso, fiquei triste por nosso relacionamento não ter dado certo como eu sonhava. Mas não me culpava mais por isso. Eu tinha feito o meu melhor como mãe. Agora era hora de viver para mim mesma. Passei o Natal com meus novos amigos. Tivemos um jantar festivo na sala de convivência, cada um trazendo sua especialidade. Fiz biscoitos com a receita da minha avó, que sempre foi o doce favorito da infância de Sheila e Corbin. Naquela noite, quando voltei para o meu apartamento, havia uma mensagem da Olivia na minha secretária eletrônica. Vovó, sou eu, sua avó soou mais madura do que eu me lembrava. Só queria te desejar um Feliz Natal. Estamos em Londres há um mês. Está frio aqui, mas é lindo. Minha nova escola é boa, mas sinto falta dos meus amigos da antiga. Minha mãe disse que eu não deveria te ligar, mas sinto sua falta, vovó. Espero que esteja bem. Ouvi a mensagem dela repetidamente com um nó na garganta. Pobre garota, presa entre adultos em guerra. Decidi enviar-lhe uma carta, não um e-mail, mas uma carta de papel de verdade, com fotos da minha nova casa, da praia, dos meus novos amigos. Queria que ela soubesse que eu estava pensando nela, que a amava, que ela sempre poderia vir me visitar quando quisesse. Em março, Dorcas e eu fizemos um cruzeiro, como planejado. 2 semanas em um enorme transatlântico, viajando entre as ilhas caribenhas, Jamaica, Barbados, Santa Lúcia e Bahamas. Eu nunca tinha visto cores tão vibrantes, águas tão azul turquesa, praias de areia tão branca. Mergulhamos de snorkel entre os recifes de corais, tomamos sol no deck, dançamos nas festas que aconteciam todas as noites.
Eu me sentia mais jovem, com mais energia e mais feliz do que nunca. Sabe o que eu notei? Disse Dorcas certa noite, quando estávamos sentados no deck observando as estrelas. Você não anda mais curvado, colmeia. Você costumava andar um pouco curvado, como se estivesse carregando um peso enorme nos ombros. Agora você está ereto, e há um brilho nos seus olhos. Sorri, percebendo que ela tinha razão. Eu havia mudado não só por dentro, mas também por fora. Aulas regulares de yoga melhoraram minha postura e flexibilidade. O ar do mar e o sol deixaram minha pele mais saudável. Meu cabelo, que eu costumava prender em um coque, agora estava curto, com um penteado estiloso que ele havia recomendado. Mas a principal mudança aconteceu por dentro. Eu não me sentia mais uma vítima das circunstâncias, um peão no jogo alheio. Tornei-me dona da minha vida, das minhas decisões, do meu futuro. Quando voltei do cruzeiro, mergulhei de cabeça nos preparativos para uma exposição de artistas locais, onde ele me convenceu a expor alguns dos meus trabalhos. Nunca pensei que minhas humildes aquarelas pudessem interessar alguém, mas, para minha surpresa, 2 pinturas foram vendidas no primeiro dia. Viu? Disse-lhe triunfantemente, eu disse que você tinha talento. Não talento, mas prática, corrigi-a, lembrando-me das suas próprias palavras. E uma maneira única de ver o mundo. Nós rimos, e senti uma imensa gratidão por Helen, por Dorcas, por todos os novos amigos que me ajudaram a me reencontrar. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, olhando para o oceano, pensei no caminho que percorri no último ano. De uma mulher que vivia no passado e sofria com a incompreensão dos próprios filhos para uma pessoa que aprecia o presente e é otimista em relação ao futuro. Sim, tive que abrir mão de muitas coisas, ilusões de uma família perfeita, esperanças de um relacionamento próximo com meus filhos, até mesmo uma casa que antes parecia a realização dos meus sonhos e dos do Edsil. Mas, em troca, ganhei algo mais precioso, a liberdade de ser eu mesma, de viver de acordo com minhas próprias regras, de seguir meus sonhos. Edsil ficaria feliz em me ver agora. Ele sempre dizia que eu pensava demais nos outros e de menos em mim. Você merece ser feliz, Maris, ele costumava dizer. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente feliz. Não sei o que o futuro reserva. Talvez um dia Sheila e Corbin entendam meus motivos e tentem consertar nosso relacionamento. Talvez Olivia queira conhecer melhor a avó quando crescer. Ou talvez isso nunca aconteça. Mas não construo mais minha vida em torno das expectativas e esperanças associadas a outras pessoas. Vivo aqui e agora, saboreando cada nascer do sol, cada brisa do mar, cada nova página de um livro, cada pincelada em uma tela. E sabe de uma coisa? É uma vida linda. A minha vida. Minha própria vida, finalmente.